Então, vamos aí, né, falar um pouquinho hoje de indústria 4.0, né? O material que eu vou usar foi um material que eu usei numa palestra que eu dei aí, não sei se 2019 ou 2018, na Universidade Salesiana lá de Araçatuba, Salesiano de Araçatuba, tá? Então, então vamos lá primeiro entender, né, o que a gente quer dizer aqui com indústria 4.0, né? Qual é a origem? Na verdade, quando a gente fala de 4.0, é a quarta revolução industrial, né? Então, quais são as três anteriores, né? A primeira revolução industrial foi a máquina a vapor. Foi o primeiro momento em que a sociedade, né, os humanos tiveram energia que não fosse animal, né? Até esse momento, qualquer coisa tem que ter uma tração animal, né? Então, os engenhos, né, tinha uma vaca puxando, né? Aquelas coisas que vocês já viram em filmes por aí, né? Foi ali no século XVII, né, que a máquina a vapor veio, foi a primeira vez que a gente automatizou processos com equipamentos não de origem animal. Já um século depois, né, a gente tem a segunda revolução, quando chegaram as máquinas elétricas e a produção, né, em massa, né? Então, assim, a máquina elétrica e máquina também a combustível fóssil, tá? Então, são equipamentos muito menores, né, muito mais flexíveis, né, que você conseguiu tornar os processos muito mais ágeis, tá? Então, essa foi a segunda revolução. No meados do século XX, nos anos 60, né, a gente começou a ter a robótica e a TI chegando, né, os sistemas chegando, né? Então, é a terceira revolução industrial. Então, a robótica ainda era aqueles robôs burros, né, que repetiam um certo movimento, que faziam uma coisa, né, constante, né? E quando a gente fala de TI, eram sistemas cadastrados. O que a gente viu na disciplina até agora, né, que eram lá os sistemas de CRM, de ERP, em que pessoas digitam informações, né, e leem relatórios, e com base nesses relatórios, né, fazem as coisas que tem que fazer na empresa. Tá? Então, são sistemas preenchidos por pessoas e lidos por pessoas. Tá? Isso é a terceira revolução. Aqui já nos anos 2000, né, teve um trabalho, né, liderado aí pelo governo alemão, junto com empresas alemãs, tá, de estudar qual que é a nova tendência, para onde, né, a indústria está caminhando, né, e aí se concebeu aí o termo indústria 4.0, tá? Então foi um trabalho da Alemanha, o que mostra assim uma competência, né, uma habilidade muito grande do governo alemão, né, porque sem dúvida nenhuma, né, a indústria alemã, que já era destacada até esse momento, né, ela se tornou a referência no mundo quando fala em indústria 4.0, né, porque o governo teve a iniciativa, né, de puxar essa discussão, de falar para onde a gente vai, qual é a nossa tendência, né, qual é o nosso futuro. Existem grandes empresas da Alemanha, inclusive, né, que estão deixando, por exemplo, de produzir autopeças, né, e estão se focando, né, em produzir equipamentos para apoiar outras indústrias a ser 4.0. Então, enxergar aí um grande nicho de mercado, que é apoiar, né, a transformação para a indústria 4.0. Então, a origem foi nesse trabalho aí, né, apoiado, né, e patrocinado pelo governo alemão. Quais são os princípios da indústria 4.0, né? São 4 princípios. O primeiro é interoperabilidade. Então, uma indústria 4.0, ela busca que sistemas, equipamentos, a empresa, a produção, os estoques, os fornecedores, né, o que a gente chama de cadeia de valor, todos estão integrados através da nuvem, né? Então, como era até o 3.0? Existiam sistemas? Existia, né? Mas o sistema era lido por pessoas, né? E alimentado por pessoas, a interação entre as empresas era negociada por pessoas, né? Os equipamentos na fábrica eram configurados por pessoas, e o que agora a gente está partindo para uma premissa em que tudo conversa entre si, né? Através da nuvem.
Esse é o princípio da 4.0. Agora, os equipamentos conversam entre si, né? Eles interagem entre si, né? Os sistemas conversam com as máquinas conversam, de repente, com os fornecedores, né? Já é muito, por exemplo, já é uma coisa que eu acompanhei em algumas empresas, né, que está virando uma grande realidade, que quando eu compro um equipamento de um certo fornecedor de máquinas, por exemplo, né, aquela máquina ela já vem com uma conexão direta com o fornecedor, e quando aquela máquina dá defeito, ela automaticamente já avisa o fornecedor e ele já manda uma manutenção. Né? Então, ele vai monitorando o equipamento, né, e ele consegue, né, atuar muito rapidamente para aquele equipamento não parar de funcionar. Né? É um mercado, né, a gente na área de TI, a gente fala muito software como serviço, né? Em vez de eu vender uma licença, eu vendo, né, o uso do meu software, né? Isso está virando muito forte para as empresas também, para as indústrias, tá? Então, elas não compram mais equipamento, é o equipamento como serviço. Eu compro um torno, e ao invés de eu comprar um torno mecânico, né, eu compro o uso do torno eletrônico, do torno mecânico, né, da empresa que fornece, e ela me cobra lá uma mensalidade e garante que aquele torno vai estar 100% funcionando. Tá? Então, isso é uma tendência muito forte, tá? Ao invés de eu comprar um equipamento, né, eu compro a funcionalidade daquele equipamento e quem me vendeu garante que aquilo vai funcionar. Tá? Isso deve-se claramente aí a esse primeiro princípio da indústria 4.0, que é a interoperabilidade, entendeu? Conseguir monitorar todos os equipamentos que eu vendo ao redor do mundo, né, e ver como é que eles estão funcionando. O segundo princípio é da virtualização. Eu tenho que conseguir saber tudo o que está acontecendo no mundo real através da nuvem, virtualmente. Tá? Então, se eu estiver na China, no Japão, na Venezuela, na Alemanha, seja onde for, eu vou pegar meu celular e eu consigo ver exatamente o que está sendo fabricado agora na minha fábrica. Né? Então, eu consigo monitorar a realidade da minha empresa, né, através dos sistemas, né, virtualmente. Tá? Então, a minha empresa inteira tem que estar refletida, tudo que está acontecendo nela tem que estar refletido no virtual. Né? E isso é possível porque as máquinas são inteligentes agora, né? As máquinas conversam, né, com seus serviços, as máquinas mandam as informações, eu consigo acompanhar isso muito forte. Né? A gente fala de indústria, mas tudo está caminhando para o 4.0, né? Então, por exemplo, eu tive alguns alunos de uma empresa que faz monitoramento de transportes, né? E eles estão acompanhando os caminhões que estão rodando em todas as estradas do Brasil 100% do tempo, 24 horas por dia. Tá? Então, por quê? Porque esses caminhões mandam a cada X segundo várias informações sobre o seu funcionamento, aceleração, volante, né? Enfim, todo o comportamento do motorista eles mandam. E eles conseguem, inclusive, com um pouco de machine learning, identificar se não é o motorista que está dirigindo aquele caminhão, porque o motorista tem um certo comportamento padrão. Tá? Então, eles conseguiram, por exemplo, identificar, né, que em um certo momento não era o motorista, estava dirigindo, né, eles ligaram a câmera que fica dentro do caminhão, verificaram que o caminhão tinha sido roubado e conseguiram, né, bloquear o caminhão para ele não conseguir seguir viagem. Tá? Então, isso por quê? Né? Porque o caminhão agora, né, se você pensasse 5 ou 10 anos atrás, né, uma transportadora colocar o caminhão na estrada era assim, rezar para que dê certo, né? E você só vai descobrir quando ele chegar no destino. Hoje não, eles monitoram a cada segundo onde o caminhão está, né? Eles sabem a aceleração, se o caminhão passou da velocidade, então não preciso mais ter aqueles equipamentos antigos, né, de acompanhar a velocidade. Eu consigo saber a cada instante, né, com informação saída né, direto do caminhão, né, apurada instantaneamente. Então, se o caminhão, por exemplo, estiver acima do limite permitido, eles podem mandar direto um aviso para a caixa de som da cabine falando, você está acima da velocidade permitida. Tá? Então, isso é a virtualização existindo em todos os lados, né? Você tem a descentralização, então, quando a gente falou de Lean, a gente falou do empowerment, né? Se antes a gente tinha muito aquela cultura de comando e controle, onde as grandes decisões estavam lá, né, no Ford, né, na empresa altamente hierárquica, né, que tem lá uma liderança que define tudo e o resto das pessoas seguem, tá? Quando a gente chega aqui
quando a gente vai para o Lean, a gente muda isso, a gente fala que os times têm que ser autônomos, os times têm que ter poder para definir o que vão fazer, né? Quando a gente chega na 4.0, né? Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, a 4.0 é o passo além que o Lean não conseguia dar, né? Ela consegue eliminar um pouco mais de desperdício porque ela faz algo que o Lean, né, com seus princípios não consegue, né? Porque ele não parte da premissa de tecnologia, né? A 4.0 traz a tecnologia para esses desafios. Tá? Então, ela coloca que agora não é nem o time que define, né, as coisas, mas que os próprios equipamentos podem definir. Né? Então, o próprio equipamento pode definir, o que eu vou produzir agora, porque o meu setup vai ser menor, né? O que eu vou produzir agora, porque nesse horário eu dou menos defeito, né? Então, né, máquinas inteligentes já são realidade, né, de máquinas que sabem, né, qual é o momento de produzir o quê, que sabem se desligar, por exemplo, se começar a sair peças com defeito, né, em que elas têm autonomia para aprender e, inclusive, de se melhorar. Tá? Então, o poder, né, se no poder no Lean já não era na central, já era nos times, o poder na indústria 4.0 vira na máquina, vira no próprio equipamento ter uma autonomia. Tá? E, por fim, aí a questão da modularização. Então, quando a gente vai para a indústria 4.0, cada dia mais eu quero módulos autônomos, módulos que sejam fáceis de montar um Lego, tá? Então, eu não quero mais aquele equipamentão gigante que faz 1 milhão de peças que eu tenho que comprar exclusivo, né? Que qualquer coisa que tem que mudar, eu tenho que mudar o equipamento inteiro. Mas sim comprar módulos padrões, né, de tal forma que a minha empresa vai crescendo conforme a necessidade, módulos que conversem entre si, que se integrem, né, que sigam os princípios da indústria 4.0, né, de tal forma que eu vou crescendo conforme a necessidade. Tá? Então, esses são os princípios da indústria 4.0. Como estamos? Né? A Alemanha é referência mundial nesse sentido. Né? E todas as empresas do mundo estão preocupadas com a indústria 4.0, que elas sabem que ou elas vão para a indústria 4.0 ou morrem. Né? O nível de competitividade, né, que você vai ter quando você for 4.0, né, se o teu concorrente não for, ele não vai conseguir competir com você. Né? Então, elas precisam, é uma necessidade, elas precisam caminhar para a indústria 4.0. Mas, quando a gente olha, por exemplo, para a indústria nacional, né, a indústria brasileira, digo mesmo brasileira, né, de capital nacional, né, isso aqui tá longe, tá, gente? Então, assim, boa parte das... Lógico, tem algumas exceções, mas boa parte das indústrias brasileiras está longe disso. Eu tive, inclusive, uma visita uma vez que eu estava fazendo uma palestra sobre a indústria 4.0, né, e um empresário falou para mim, olha, Marcos, eu não treinei na 3 ainda, né, nem os meus sistemas são muito confiáveis, eu não tenho nenhum RP bem gerenciado. Né? Então, eu estou longe. Se você não chegou na 3, você não consegue entrar na 4. Né? Se você não tem sistemas que controlam a sua empresa por inteiro, você não vai conseguir caminhar para 4.0. Né? Então, o 3 é pré-requisito. Né? E tem muita empresa, sem dúvida, porque eu acompanho isso de perto, né? Eu já visitei muita empresa, já dei consultoria para muita empresa, tem muita empresa que não chegou no 3. Está longe de estar no 3. Isso é preocupante, tá, gente? Se vocês olham o Brasil, a participação da indústria no PIB brasileiro, ela cai desde a ditadura militar, desde os anos 80. Então, para não ter nenhuma discussão ideológica aqui, tá, gente? Ela caiu na ditadura militar, caiu no Collor, caiu no Fernando Henrique, caiu na era PT, caiu no... Né, tá, e continua caindo, tá? Então, assim, passando por todas as ideologias, em todos os... só cai. A indústria brasileira só cai. A participação dela no PIB hoje é menor do que era na época de Getúlio Vargas. Então, é assustador. Né? A indústria traz riqueza. Fala, não, Marcos, a tecnologia é mais importante. Claro que a tecnologia hoje, né, tem um espaço muito maior no mercado. Né? Mas eu não conheço nenhum país, né, que consiga se estabelecer sem ter uma indústria importante. Né? Então, a nossa indústria precisa reagir. Né? E uma das coisas essenciais é entrar nesse mundo aqui da indústria 4.0. E por isso eu falo com muito entusiasmo aqui, né, para vocês precisam saber, né, porque vocês vão ser as pessoas, né, que vão ter que convencer essas empresas que é isso ou é isso, não tem escolha, né, não dá para pensar para depois, né, ou você entra na indústria 4.0 ou, né, você não vai ter espaço no mercado,
né? Porque o nível de competitividade vai ser totalmente diferenciado. Né? Ah, muita gente coloca a indústria 4.0 como tecnologias, o que é um erro. Né? Na verdade, as tecnologias vêm para resolver essas questões aqui, ó. Interoperabilidade, virtualização, descentralização, modularização. Isso que é o importante. Tá? E a tecnologia não é o fim, né? Existe muita empresa que erra nesse sentido, tá, gente? Inclusive, né, mal orientado por pessoas de TI, né? Que a pessoa de TI fala, não, eu quero implantar IoT, né? A indústria 4.0 é implantar IoT. Não, a IoT não é indústria 4.0. 4.0 é isso aqui, ó. Interoperabilidade, virtualização, descentralização, modularização. Como eu faço isso? O como, aí chega a tecnologia. Né? A tecnologia é como fazer isso. Eu vou implantar IoT para ter sistemas interoperáveis, virtualizados. Né? Então, as tecnologias que estão chegando, que são as tecnologias que viabilizam, lógico, sem tecnologia nada daquilo ali era viável, né? As tecnologias que viabilizam a indústria 4.0 é claramente, lógico, a IoT é a primeira delas, a internet das coisas, né? A internet das coisas que estava um pouco bloqueada por um gargalo tecnológico, com o 5G resolve, né? A 5G foi pensada justamente para dar espaço para o IoT. Né? Então, é uma tecnologia que viabiliza, né? O que é o IoT? É todos os equipamentos das empresas conversarem diretamente com a rede. Né? Então, eu não tenho mais equipamentos offline. Né? Então, minha máquina conversa com a rede, né? Meu estoque lá, né? O sensor do estoque conversa com a rede. Né? Então, todas as coisas que eu tenho na nossa casa, na nossa TV conversa com a rede, nossa geladeira conversa com a rede, aquela história, né, que vocês já ouviram mil vezes, a geladeira vai falar, é isso aí, é o IoT, né, é a internet das coisas. Né, os automóveis, vários automóveis do dia já saem, boa parte dos automóveis já saem, né, com conexão com a internet. Né? Então, os caminhões, né, caminhões, eu acabei de falar para vocês, né, um exemplo, a Mercedes colocou um dispositivo nos caminhões dela, caminhões comerciais, caminhões que estão à venda no Brasil, tá, gente? Que é o mesmo dispositivo que ela usa na Fórmula 1, tá, para monitorar o carro. Então, a cada X segundos, eles mandam um conjunto de métricas para a central. Isso já é mercado, isso já é usado, eu já contei para vocês aqui que já é usado. Né? Isso é IoT, né? Então, as coisas conversarem para a internet, tá? Outra tecnologia essencial é o Analytics, né? E lógico, né? Muito hoje baseada no Big Data, né? Então, onde eu consegui olhar um conjunto enorme de informações, né? Já que está tudo na nuvem, já que é tudo virtual, né? Eu consegui olhar todas essas informações para ter boas sugestões, né? Então, lógico que isso aí não adianta ter esses dados todos, eu vou ter que aprender com base nisso. Então, desenhar algoritmos clássicos em cima disso é muito difícil, né? Porque o volume é muito grande de dados para você conseguir captar coisas, desenhar, mas você fazer um machine learning, né, em cima dessas informações, aí está um diferencial interessante. Então, usar a inteligência artificial, usar machine learning, né, usando esses dados, aprendendo com esses dados, capturando esses dados. A gente falou do MRP, né? Lembra lá do MRP, Planejamento de Produção? Aquilo era um algoritmo clássico, né? Mas eu tenho. Amanhã eu tenho uma conversa, por exemplo, com uma empresa que está querendo usar machine learning para avaliar, né, a melhor forma de produção. Tá? Então, não necessariamente por MRP, mas aprendendo, né, aprendizado de máquina, acompanhando, né, as demandas, acompanhando a capacidade da fábrica dela para dizer realmente qual é o melhor momento de produzir o quê. Né? Então, isso é uma coisa muito forte, é uma pressão muito grande, né, da tecnologia te ajudando a aprender coisas que antes você não aprendia. Por exemplo, eu posso colocar sensores, né, isso já está ficando bem comum, né, na entrada das máquinas, na tomada das máquinas, para ela pegar quanto que ela está puxando de energia, né, acompanhar essa demanda de energia das máquinas para ver quanto que ela consome, por exemplo, para conseguir fazer um custeio, né, realmente do consumo de energia por tipo de produto, mas também, né, se a máquina começar a puxar muito mais energia porque tem algo que não está funcionando direito, né, que leva ela a falhar, eu consegui, né, perceber antes dela falhar que tem algo errado e parar a máquina e consertar para que ela não quebre, porque consertar antes de quebrar, normalmente o custo é muito menor. Né? Então, aquela coisa, né, que
os mais antigos ali, né? Meu pai, por exemplo, é perfeito nisso, né? De estar dirigindo o carro e falar, tem um barulho estranho, né? O que que é isso, né? Aí é um humano learning, né? Human learning, né? Ele aprendeu que quando faz aquele barulho, daqui a um tempo o motor funde, né? E aí, antes do motor fundir, ele já vai na mecânica, conserta, que sai muito mais barato do que fundir o motor, né? Então, eu consegui fazer, né, várias coletas de informações da entrada da energia, do barulho. Inclusive, eu já tive uma demanda nesse sentido, né, uma empresa que tinha lá alguém que ficava monitorando o barulho, porque dependendo do barulho, indicava que a máquina estava com problema, né? Então, acompanhar o barulho, né? Entrada de dados ali é barulho, né? E quando é um defeito, eu consigo identificar, ó, quando tem esse tipo de ruído, né? Ou quando está puxando tanto de energia, vai quebrar, então para antes, tá? Consertar. E são coisas que a gente está, né, já está aí no mercado, já são coisas que já estão em uso, né? Você tem uma coisa que está aí na crista da onda, que é o Process Mining. Eu tinha até colocado aqui esse link já está errado, porque a empresa mudou de nome, tá? Mas quem quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse a palestra de empreendedorismo que teve esse semestre do Kleber Stroll, tá? Então, ele falou da empresa que ele criou, ele é fundador da Ícaro, né, uma empresa bem respeitada aqui em Campinas na área de software, né, mas eles hoje, além da Ícaro, ele está criando uma startup focada especificamente em Process Mining, né, que era a Acelera, mudou de nome, tá? Mas ele fala direitinho da startup deles, olhem a palestra dele, tá? Mas o que é o Process Mining? Vocês imaginam o seguinte, olha, nós temos uma empresa aqui que vende, sei lá, material de construção, né? E a gente percebe, né, que quando a gente vende pela internet, sempre, né, existem interações, né, difíceis da gente prever, né? Às vezes entra no sistema, passa para alguém que valida, que passa para outra pessoa para dar alguma informação extra, que passa para alguém para distribuir, para separar o material, né? E esse passar pode ir por e-mail, às vezes não, né, não tem material, passa de outra forma, passa por um fornecedor que entrega direto, enfim. Né? Existe um caos de coisas acontecendo, né, dependendo do tipo de produto, do tipo de cliente, do tipo, né, enfim, de todas as características. E eu não consigo saber exatamente o que está acontecendo na minha empresa. Bom, a ferramenta de Process Mining, você monitora, põe ela monitorando essas trocas de e-mail e ela sozinha consegue identificar qual é o processo. Né? Identificando, sempre, ó, quando o produto é do tipo A, vai para o João, para a Maria e para o Pedro. Quando o produto é do tipo B, vai para João, para o Pedro e para Carla. Né? Então, ele consegue monitorar os processos, consegue identificar se, né, esses processos estão com tempos padrões ou se tem algum processo que está demorando demais, né? E ele consegue te dar uma informação importante para a empresa conseguir se organizar, conseguir entender como ela está. Esse tipo de trabalho é um trabalho que eu já fiz muito, né? Que é o trabalho de mapeamento de processo, né? Então, que é um trabalho caro, demorado, difícil, né? Mas quando o processo está muito tecnológico, né? Lógico, só que isso é possível se o processo acontece inteiro em computador, né? Com e-mails, com, né? Quando o processo está muito baseado em tecnologia, né? Você hoje tem essa ferramental aí de process mining, né? Que justamente está, né, viabilizando que você conheça o processo de uma forma automática. Outra coisa daí que também está muito em uso é a estabilização de processos, otimização de linhas. Então, imagine o seguinte, tá? Isso também já é comercial, tá, gente? Eu tenho sensores em todas as minhas adutoras aqui em Campinas, em todos os canos da Sanasa, da empresa de água, né? E eu consigo saber o volume que está passando em cada um desses coisas, e eu centralizo essa informação na nuvem e eu consigo acompanhar com inteligência artificial, com machine learning, esses volumes. Com o tempo, ele sabe o padrão, ele sabe, né, o que é esperado, e se algo, por exemplo, se alguma adutora começa a passar um volume muito acima do normal, ele já indica para a empresa, olha, deve ter um vazamento aqui, porque essa adutora está passando muito mais água do que era esperado. Tá? Isso já é mercado, tá? Isso já existe para tudo quanto é tipo de serviço, né? São ferramentas bem interessantes, né? Que acompanham de uma forma online, de forma que nenhum ser humano conseguiria, né? E conseguem atuar rapidamente para evitar, imagina, no caso aí, desperdício de água, né?
mas de tudo quanto é tipo de coisa, inclusive para processos industriais, né? Então, você consegue identificar, ó, essa indústria normalmente entregava 10 peças por hora, mas aconteceu alguma coisa nas últimas 2 horas que está entregando menos. Então, ela levanta lá uma flag, né? Já avisa a liderança, fala, vai lá ver que tem algo errado acontecendo. Né? Isso, de novo, né, é uma funcionalidade, né, que o Analytics nos viabiliza, né, a ter, né, que está dentro das conquistas que a gente quer ter com a indústria 4.0. Né? E, lógico, tecnologias associadas à segurança, né, é importantíssimo. Né? A gente está falando de toda a minha empresa, com todas as decisões, todas as informações está na nuvem. Né? Você imagina se alguém invade essa nuvem, né? Então, o risco que a gente tem associado. Então, uma preocupação muito importante é com segurança. Para garantir não só a informação, né? Inclusive o controle da minha empresa está feito pela nuvem. Tá bom? Bom, deixa eu até botar a sua apresentação aqui, porque tinha feito uma animaçãozinha. Né? A grande coisa que a gente precisa entender, né, é que tecnologia por si não é solução, né? Que é o erro das empresas de achar que se eu implantar tecnologia, então eu quero ganhar dinheiro. Né? A gente faz uma brincadeirinha que eu costumo sempre fazer aí com as empresas, entender que, ó, essa figurinha não esqueça nunca. Foca no problema. Né? O foco não pode ser a tecnologia, o foco tem que ser o problema. Então, lembra sempre da nossa amiguinha aí, tá? Da foca, né? Foca no problema. É aí que é o resultado. Né? Então, ó, não esqueça nisso, né? Então, assim, a tecnologia, né, não pode ser o foco, tá? O foco tem que ser o resultado. A tecnologia é meio, né, fim. Né? Então, alguns cases que eu acompanhei, né, ou eu soube, né? Então, por exemplo, um ex-aluno meu, né, de Lean, né, veio contar para mim, professor, eu estou super feliz aqui, porque na minha empresa a gente implantou Kanban, lá do Lean, tá? Tô nem falando tecnologia, tô falando do Lean, clássico. Aí eu olhei para ele, legal, e o que vocês diminuíram de desperdício? Ele olhou para mim, não sei, mas por quê? Eu falei, né, você implanta Kanban para diminuir estoque, para aumentar a velocidade, né, para alguma coisa. Não, professor, mas só implantar Kanban não é bom? Não, não é bom. Implantar Kanban, se não for para ganhar nada, não serve para nada. Então, é essa coisa, né? A gente não faz as coisas pelas coisas, a gente faz as coisas no fundo, né? Pelo que a gente quer, e o que a gente quer tem algo a ver lá com o que a gente viu em Lean, né? Eliminar desperdício, tornar a empresa mais rápida, tornar uma empresa mais barata. Né? Então, um case interessante quando o Lean começou a decolar lá nos anos 80, de uma forma muito errada, algumas empresas ocidentais acharam que o grande diferencial da Toyota era a automação. Né? O que não é, nem hoje. Tá? A Toyota nunca foi uma empresa mais automatizada que as outras. Pelo contrário. Tá? Mas eles achavam que era aí que estava o grande diferencial. E uma fábrica europeia resolveu fazer o seguinte: nós vamos fazer a fábrica mais automatizada do mundo. Né? Uma fábrica 100% automatizada. E criou uma fábrica 100% robotizada, 100% automatizada, que praticamente não tinha ser humano. Né? Entrava peça de um lado e saía carro do outro, pronto. Mas o detalhe é o seguinte, né? No mundo de hoje é um pouco diferente, porque a robótica e a automação estão mais inteligentes, mas lá nos anos 80, uma fábrica 100% automatizada para fazer carro conseguia fazer um único carro. Tá? Ela não tinha flexibilidade. E o problema foi o seguinte: eles fizeram aquela fábrica, gastaram uma fortuna para construir aquela fábrica, esqueceram de combinar com o mercado, né? E o mercado, quando viu aquele carro, falou: não gostei do carro, não quero. Né? E foi um prejuízo danado, né? Porque a fábrica sabia fabricar aquele carro. Né? Então, a gente tem que buscar, né? Em linha, a gente fala muito de processos flexíveis, de ser flexível, né? De se adaptar rapidamente a uma mudança de mercado. Né? É isso que a gente tem que buscar. Tá? E uma fábrica 100% automatizada, robotizada, né? Às vezes ela é extremamente rígida, o que não é bom, é ruim. Tá?
Então, o que a gente precisa ver? Antes de implantar uma tecnologia, eu tenho que entender para que eu estou implantando a tecnologia, qual o objetivo dela, o que eu quero ganhar, que desperdício eu vou evitar. Tá? E mais, dá para fazer esse ganho sem tecnologia? Se for fácil, mas Marco 4.0 não é bom? Gente, se eu consigo ter aquele ganho sem ter que implantar um bando de tecnologia, para que eu vou implantar tecnologia? A tecnologia ela tem que vir para nos viabilizar coisas que eu não conseguiria sem ela, mas nunca para fazer tecnologia pela tecnologia. Tá? Então, a gente até falou, acho que lá no treinamento do dia que eu falei de Lean, né? Mas uma sigla que a gente usa muito em Lean é essa KISS aí, né? Eu tenho que usar esse símbolo do grupo de rock, né? Porque a minha geração, né, não tem jeito, né? A gente tem uma ligação afetiva muito forte com esse símbolo, tá? Mas essa sigla a gente usa em Lean, né, para significar Keep it simple, stupid. Né? Então, assim, sempre que você pensar em uma solução, a solução é complicada demais, tem sistema demais, tecnologia demais, está errada, gente, está errada. Tá? A solução tem que ser simples. Né? Se a sua solução não é simples, não é uma boa solução. Tá? E lógico, por fim, né, não adianta você automatizar desperdício, né, gente? Então a gente tem que automatizar coisa boa. Isso, olha, não vou nem falar de 4.0. Quando eu estava lá no meados dos anos 80, no meu curso técnico, né, eu aprendi com o meu professor, né? Automatizar um processo que é ruim, se você só torna um processo ruim mais rápido, mas ele continua sendo ruim. Né? Então, se algo está ruim, né, se algo não está funcionando, se você tem desperdício, se tem autorizações desnecessárias, se tem fases demais, né, o ideal, né, é dar um passo atrás, reorganizar o processo, né, e aí sim você automatiza. Um pouco disso, né, quando vocês olham aí, né, as empresas que vendem transformação digital Lean, né, então, nas palestras desse ano, teve aí o César Gon, da CIT, o Leonardo Tristão, da Perform IT, né? É um pouco nesse sentido, né? Eu não vou lá fazer um sistema, eu vou lá fazer uma transformação Lean, né, que usa o digital. Então, eu preciso entender primeiro o que a empresa precisa, como eu melhoro o processo dela, para aí sim pensar que sistema pode atualizar, pode ser interessante. Bom, nós, quando pensamos na indústria 4.0, né, eu há 3 anos atrás, se eu não me engano, 3 anos atrás, né, por uma demanda de clientes da minha consultoria, criei um curso rápido de indústria 4.0 para dizer o que é, né? E eu costumo falar isso daí, ó, né, que a indústria 4.0, muita gente se preocupa que acha que a indústria 4.0 é tecnologia, né? E não é só tecnologia, tá? A gente tem que olhar esses 5 lados aqui, né, para realmente você fazer uma indústria 4.0, né, alinhada com a expectativa do mundo aí, né? Então, vou voltar aqui para a visão anterior, tá? Porque eu não consigo, como eu falei, desculpa, gente, mas eu estou com um problema na minha tela, tá? Então, ó, eu tenho processos, né? Eu vou buscar o que com esses processos? Padronização, agilidade, flexibilidade, simplicidade, baixo custo e qualidade. Isso aqui é o quê? É Lean, né? Então, eu tenho que usar o Lean para tornar meus processos melhores, né? Então, se for mais complexo, eu posso usar Seis Sigma. Se né, quiser uma ajuda um pouquinho melhor, eu posso usar a teoria das restrições. Né? Mas eu tenho que tornar meus processos melhores, porque não adianta nada eu colocar tecnologia num processo que é ruim. Tá? Mas, Marcos, isso aqui é 4.0? Na verdade, isso aqui a gente está trabalhando desde os anos. A Toyota está trabalhando nisso desde os anos 50, né? As empresas mais bem geridas, né, mais bem administradas, estão trabalhando nisso desde os anos 80, 90. Mas melhorias são melhorias contínuas. Quando a gente fala de Lean, são melhorias contínuas. Então, é o tempo todo olhando para os meus processos e buscando meus processos a cada dia melhor. Sendo que a tecnologia nem está aqui, né? Porque a tecnologia pode ser uma das soluções, mas ela não é o objetivo. Eu não vou padronizar processos para automatizar. Eu vou padronizar processos porque padronizar processos é bom. Né? Se isso me levar para automatizar, melhor ainda. Tá? Então, eu não vou
Ah, já que eu vou automatizar o processo, então não precisa ser ágil. Não, primeiro eu vou pensar nesse processo para ser o mais rápido possível, para quando eu automatizar, eu tornar ele ainda mais ágil, ainda melhor. Tá? A questão da flexibilidade e simplicidade é até mais preocupante, tá? Porque muitas vezes, quando você migra de uma plataforma que é ser humano para uma plataforma de robótica, né, você perde flexibilidade. Né? Então, tomar muito cuidado com isso. Eu não posso, né, caminhar para tornar o meu processo mais rígido, mais complexo, mais difícil. Tá? Então, eu tenho que garantir que essa mudança tecnológica não piore o meu processo atual. Né? Então, vocês imaginam, hoje, né, eu tenho lá um processo administrativo, né, e as pessoas sabem, cada processo elas analisam e sabem, quando é do tipo A eu faço isso, quando é do tipo B eu faço aquilo, né? Então elas sabem que tem dezenas de tipos diferentes de coisas, e elas sabem como flexivelmente, né, adaptar-se a cada uma daquelas demandas. Né? Se eu automatizar esse processo e só atender 2 ou 3 tipos de coisa, né, o que eu faço com as outras coisas? Né? Eu não vou deixar de atender aquele serviço, ou, né, ou eu vou atender errado, tentando trabalhar de um padrão que não é para aquele tipo de necessidade. Tá? Então, o que acontece quando vem uma exceção? Né? Então, eu tenho que pensar sempre nisso. A automação não pode significar perda de flexibilidade. Né? O nosso grande foco é tornar os meus processos assim, ó, né? Padronizados, ágeis, flexíveis, simples, né? Usando Lean, Six Sigma, essas coisas, tá bom? A segunda coisa que eu tenho que me preocupar, então, aí, né, desses 5 pontos que a gente colocou na indústria 4.0, né, que vai além da tecnologia, a gente precisa de pessoas diferentes. As empresas precisam trabalhar com pessoas diferentes. Então, a gente precisa, o mundo, né, está precisando de pessoas cada dia mais rápidas. Quando a gente olha lá Tempos Modernos, né, aquele filme clássico do Charlie Chaplin, né, dele apertando porcas, né, a gente tinha pessoas que faziam aquele trabalho repetitivo sempre. Né? No mundo de hoje, você não tem trabalho repetitivo. Você tem trabalhos que mudam constantemente, rapidamente. Né? E eu preciso ter pessoas que se adaptam a isso aí. Né? As máquinas vão estar cada dia mais inteligentes, né? As coisas vão estar cada dia mais rápidas, e as pessoas precisam se adaptar muito bem a isso. Né? Então, uma demanda para vocês, né? Que daqui a pouco aí estão entrando no mercado de trabalho, né? O mundo não vai ser mais repetitivo, né? Se você gostaria de ter uma rotina, não existe rotina, né? Profissional do mundo do século XXI, né? Não é um profissional de rotina, é um profissional de adaptação. Né? É um profissional que se adapta ao mundo que é em frequentes mudanças. Né? Então, é um profissional que vai estar comprometido com a solução, porque ele não vai ter mais aquele direcionamento do Charlie Chaplin de apertar a porca desse jeito, faz assim, se você fizer isso não pensar, você está fazendo um ótimo profissional. Não existe mais isso. Né? É uma expressão que eu normalmente uso, né? A gente não tem mais mão de obra. Né? Então, aquele conceito de que eu vendo a minha mão, né? Eu vendo a minha força, vendo o trabalho do meu corpo, né, não existe mais. Tá? Isso aí é muito mais barato eu colocar um robô para fazer. Né? O mundo de hoje, profissional, tem que vender cérebro de obra. Se ele não vende cérebro, ele é desprezível. Tá? A gente não a pessoa, pelo amor de Deus, não estou falando que a pessoa é desprezível, mas o profissional é desprezível. Tá? Para a empresa não precisa dele. Tá? Porque um robô vai fazer o que ele faz. Então, a gente precisa preparar pessoas que estejam, né, comprometidas em buscar soluções, em melhorar a empresa, em buscar coisas novas, ser extremamente criativo. Né, pessoas que interajam muito bem com a tecnologia, porque vai ter robô e computador para tudo quanto é lado. Né? E eu preciso de líderes que comportem também de uma forma liberente, que é a liderança Lean. Né? Então, um líder que não é o chefe, que não é o cara que manda as pessoas fazer e não sabe não é que tem que saber o que cada um está fazendo, mas é o líder que ajuda e motiva as pessoas a desempenhar um ótimo trabalho num ambiente de profunda mudança constante. Tá, isso já é muito importante, tá, gente? Eu atualmente estou trabalhando a minha consultoria, né, que eu estou desenvolvendo atualmente, é especialmente, né, nessa questão do liderança Lean para TI, né? Então, dos times parar de esperar que o chefe, né, dê o que tem que ser feito para eles serem mais autônomos, e dos chefes parar de cobrar o que cada um está fazendo e atuar muito mais como que a gente chama do chefe servidor, o chefe que ajuda as pessoas, né, a se desempenhar um bom papel, que ajuda a entenderem, né, como atuar melhor. Tá? Então, isso é uma mudança que já está acontecendo fortemente aí no mundo inteiro, né, inclusive no mundo da TI. Né?
Quando a gente fala indústria 4.0, foi onde nasceu, né? Como quase todas as grandes revoluções nasceu na indústria, né? Mas o mundo hoje está inteiro 4.0, né? Então, serviços 4.0, né? Da mesma ideia, né? De estar na nuvem, de estar conectado, né? De você conseguir ser virtualizado, né? Mas também, né? Saúde 4.0 está muito forte, né? E educação 4.0, né? Então, a educação está sofrendo esse impacto. O Covid nos obrigou a rapidamente migrar para a nuvem, né? Então, a gente teve uma acelerada no processo de digitalização no mundo, não só na educação, mas em todas as áreas, mas na educação também, né? Então, nós aqui na universidade, nós precisamos nos desafiar o tempo todo, como eu preparo as nossas crianças e jovens para esse novo mundo, né? Um mundo de novos empregos, novas empresas. Estudos que foram feitos aí ano passado, 2 anos atrás, gente, eles falavam que 2/3 das profissões que existem hoje não vão existir em 2025. Eu estou falando daqui a 5 anos, né? Então, assim, a gente está vivendo uma era de uma transformação gigantesca. Muitas profissões que eram, né, clássicas, que eram, né, respeitadas, vão acabar e vão acabar muito rapidamente. Vou dar um exemplo aqui, né? Gerente de banco. Né? Gerente de banco era um sonho. Na minha geração, quando eu era jovem, quando eu estava na idade de vocês, o sonho da minha mãe é que eu virasse gerente de banco. Né? Eu cheguei a comprar a apostila do Banco do Brasil para concorrer, né, para entrar lá e virar, né, funcionário, porque era um sonho da maioria das pessoas ser um profissional, né, bancário. Né? Hoje, assim, o gerente de banco vai se extinguir. Né? A maioria das pessoas, vocês principalmente, sabem que estão usando mais banco eletrônico, banco digital, que não tem nem agência, quanto mais um gerente. Não é? Então, call center, né? Hoje, aliás, é preocupante, né? Porque é a área que mais emprega pessoas, né? Com baixa escolaridade, né? Pessoas que têm mais dificuldade de se colocar em empregos com mais, né, que exigem mais conhecimento, mais formação, né? E o call center, eu não tenho dúvidas, é coisa de pouquíssimos anos eles vão sumir, tá? Porque a tecnologia, né, de chatbots, inclusive de interação, né, de conversa via telefone, já está de tal forma que é quase imperceptível se você está falando com uma máquina ou com uma pessoa. Né? Em poucos anos, isso aí vai ser altamente competitivo e não vai fazer mais sentido você ter aí, né, centenas de espaços, né, cadeiras para pessoas seguindo o script, porque elas seguem script, seguir script, então eu posso colocar né, no chatbot. Tá? Então, assim, eu dei 2 exemplos, mas a verdade é que tem muitos e muitos empregos que vão sumir. Então, a gente tem que preparar os jovens para serem flexíveis, porque muito provavelmente vocês vão ter que mudar várias vezes de carreira e de atuação. Né? Então, já que vocês não vão ter um trabalho braçal repetitivo, né, vocês têm que entender por que estão fazendo aquilo, porque aquilo é importante, vocês têm que ter uma visão ampla né, do que vocês trabalham, do que vocês fazem, né, para conseguir pensar em soluções. Né? Lembra aquilo lá que eu estava falando, né, a Lean Digital Transformation, a transformação digital Lean? Né? A gente não está vendendo mais software, então a gente não tem muito mais espaço para um cara que só sabe codar. O mercado ainda está grande, né? Mas a cada dia mais a gente vai precisar de um cara que sabe codar, mas sabe entender o negócio do cliente, sabe desenhar uma solução, sabe de interface de usuário. Né? Mas Marcos, hoje o mercado está bombando. Tá, mas lembra exatamente o que ele está falando aqui. Mudanças rápidas. Tá? As demandas vão vir, daqui a pouco vai ter que ter uma tecnologia que coda automático, já tem, né? Para algumas coisas, inclusive. Né? E você não for capaz de se adaptar, né? Você vai ficar para trás no mundo. Então, conhecer todas as tecnologias, conhecer, né? Saber interagir, trabalhar em equipe, liderar, né, são competências que a gente hoje não é imprescindível que todos tenham. Tá? Não dá mais, ainda mais também. Normalmente nós de TI, nós todos de TI, né, somos mais tímidos, mais introspectivos, né, mas não dá mais. Né? A gente precisa saber falar com nossos clientes, a gente precisa saber trabalhar com o nosso time, né, a gente precisa ter uma capacidade de comunicação. Então é isso, é a mudança do mundo. Isso para a TI vai para qualquer área. Tá? A gente precisa preparar nossas crianças para o mundo, né, que assim, há 30 anos atrás, aí, né, as famílias olhavam, espero que ele seja advogado, médico ou engenheiro, né, porque até hoje, isso aí vem lá da época imperial do Brasil até hoje, né, doutor. Eu quero que meu filho seja doutor, né, então, médico, advogado ou engenheiro.
Gente, eu não sei que profissão vai ter daqui a 5 anos. Eu não sei se vai ter espaço para advogado no Brasil. Aliás, já não tem, porque forma demais, né? Mas, né, mesmo assim, né, quantos que vão precisar? Quanto que vai ser automatizado do processo? Já tem muita escritório de advocacia que a preparação inicial do processo é com IA, né? Quanto de engenharias vão morrer, né? Porque muitas coisas já são prontas, né? As máquinas estão automáticas. Aquele engenheiro de fábrica, hoje a máquina já se configura, já se detecta problema, já avisa o fornecedor que está com defeito naquele engenheiro de fábrica. Então, muita coisa vai deixar de ser útil, né? Muita coisa vai ser questionada. A verdade, a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Então, a gente tem que preparar nossas crianças e nossos jovens, né, para ser profundamente flexível, né, e para que aprenda, né, o lifelong learning, né, aprendizagem para toda a vida, aprenda o tempo todo, se atualize o tempo todo, porque o mundo vai mudar muito rápido, sempre, a cada dia mais rápido. Tá? A gente precisa também, né, trabalhar os clientes. Então, aquela ideia antigamente, né, de que eu entrego um refrigerante, né, então tem que saber fabricar refrigerante. Não, você não entrega refrigerante, né? Você precisa entender do teu cliente, né? O que o teu cliente busca quando vai buscar um refrigerante? Ele quer um prazer, ele quer uma saúde, né? Ele quer se hidratar. Então, assim, não dá para ter mais aquela ideia de que eu ponho lá um refrigerante, 2, 3 sabores, né? Faço marketing gigante e eu vou vender. Não é assim, né? Eu preciso entender muito bem o que meu cliente quer. Eu preciso entender, tá? Refrigerante clássico, gente, os tradicionais, né? Eles nos últimos anos, eles só caem a demanda. Por quê, né? Porque hoje a gente pulverizou em vários interesses diferentes, né? Então, tem gente que quer mais saúde, vai buscar, né, algo mais saudável. Tem gente que quer energia, vai buscar um energético, né? Tem gente que não gosta de bebida gaseificada, vai pegar suco, né? Vai pegar um chá, enfim, tem milhões de opções diferentes. Eu preciso entender o que esse meu cliente quer, porque eu não vendo mais 1 trilhão de litros da mesma coisa. Eu vendo 1.000 litros de cada coisa diferente. Então, eu preciso entender o que aquele cliente quer para me colocar do jeito que aquele cliente precisa, né? E eu preciso acompanhar as demandas, né? Eu preciso acompanhar as redes sociais, acompanhar os dados para saber, olha, tem uma tendência muito forte nesse ou nesse sentido, né? Eu preciso reagir muito rapidamente para não perder o timing, né? Então, a Nokia faliu, né? Sumiu, né? Porque ela demorou mais de meio ano para perceber que ela tinha entrado numa furada quando ela escolheu uma certa tecnologia, né? Então, assim, ela devia ter percebido rapidamente que aquilo não estava reagindo e migrar e virar, né? Às vezes empresas perdem fortunas, né, por alguma notícia mentirosa, né, por uma fake news, do tipo, acharam um rato no refrigerante, né? Toda hora aparece uma notícia dessa, né? Se a empresa não detectar essa notícia rapidamente, né, e questionar rapidamente, tá, ela pode perder uma demanda absurda, pode perder o mercado, ela pode queimar a imagem dela no mercado, né? Então, as grandes multinacionais hoje têm times inteiros acompanhando as redes sociais só para acompanhar mentiras e responder rapidamente, né? Porque parte-se da premissa que se ela não respondeu, deve ter alguma verdade naquilo, tá? Então, elas precisam saber o que estão falando nela, mesmo que seja um absurdo de fake news, né? E se posicionar muito rapidamente, tá? E no mundo ainda a gente tem a questão da sociedade, né? Então, é profundamente impactante, né? A questão da 4.0 é preocupante, sem dúvida que é. Eu não vou ser aqui, né? Eu não sou cínico de falar que a indústria 4.0 vem para melhorar o mundo. Não, a indústria 4.0 é uma necessidade, não é questionável. A gente não pode chegar e falar, não, o Brasil não deve ir para 4.0 porque socialmente é ruim. Se a gente não for para 4.0, a nossa indústria fecha, ponto. Vai ser pior ainda. Temos que ir, né? Mas o fato é que a 4.0, né, não só a indústria, mas os serviços e todas as coisas, ela automatiza muitas coisas que hoje são feitas por pessoas, né? E essas pessoas. Eu acho assustador, né? Se a gente pensar para onde nós estamos caminhando como sociedade, digo Brasil, tá? Porque no mundo, não necessariamente a 4.0 vai ser catastrófica.
Na Alemanha, a Alemanha está bombando, ela tá, né, a economia está muito bem, né? Lógico, tem o Covid aqui atrapalhando um pouco agora, mas né, ela teve um pleno emprego como ela não tinha há muito tempo, graças a 4.0, porque ela enxergou, né, que ali tinha um nicho muito grande de ocupar espaços, né, de tornar-se mais eficiente, né, de criar serviços e negócios que antes não eram viáveis, né? E investiu nisso e, lógico, tinha mão de obra capacitada para fazer esse negócio. Qual é o grande problema do Brasil? É exatamente essa questão, a gente não tem mão de obra capacitada, né? Então, assim, o mundo está caminhando para alta tecnologia, toda a indústria que não for altamente tecnológica vai quebrar, mas a gente não tem mão de obra para ajudar nossas indústrias, né, a ser mais tecnológicas, né, e a gente tem uma massa gigante de mão de obra, né, que não consegue se adaptar a essas tecnologias, né? Isso é, assim, é profundamente preocupante, sem dúvida nenhuma, né? Imagina quando, por exemplo, todos os call centers se tornarem, né, chatbots automatizados. O que a gente faz com esses milhões de pessoas que trabalham nesses lugares hoje? Né? Onde eu estou aqui, né, do lado, literalmente do lado aqui, espero que ninguém me ouça, né, tem uma expansão de uma grande empresa de call center, né, que tem um prédio gigante, um pouco mais para frente, só para ter essas pessoas. E essas pessoas, onde elas vão se colocar depois? Né? Então, assim, não tem jeito, não dá para te falar, não, vamos colocar uma lei, né, os nossos governantes têm ideias esdrúxulas, proibindo o call center automatizado. Gente, a empresa vai contratar um call center na Índia automatizado, né? E a gente perde tudo, não tem jeito. O global é global, né? Se não fizer aqui, faz em outro lugar, mas vamos fazer. O que a gente precisa é mudar muito rapidamente, né, a nossa visão de sociedade, né, da educação. A educação, a gente precisa preparar pessoas para esse mundo, para o mundo 4.0. Pessoas, lógico, antes de qualquer coisa, tem que ter uma educação decente, né? Que o Brasil é uma vergonha nesse sentido. Nossa educação é catastrófica. Né? De novo, né? Não vamos nem falar de questão ideológica, né? Nossa educação piora desde os anos 50. A educação pública do Brasil piora desde os anos 50. Né? Isso é fato. Né? Então, né, aumentou sim a proporção de pessoas na escola, mas né, sob o custo de, né, piorar a qualidade da escola. Eu acho que, não estou falando que não tinha que aumentar, acho que todo mundo tem que ir para a escola, sem dúvida. Para mim, no mundo de hoje, né, ter pessoas que não conseguem terminar o médio é inaceitável. O mundo de hoje, médio é base, é a base da pirâmide, é o mínimo. Né? Então, mas né, não adianta a gente colocar todo mundo na escola, né, e não ensinar. Né? A educação foi piorando claramente. Eu que estou no meio do caminho aqui, gente, eu posso afirmar, e eu estudo isso na minha linha de pesquisa, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas. A educação que a minha mãe teve na escola pública lá de Santos, nos anos 50, foi muito melhor que a minha nos anos 70. Eu não tenho dúvida disso, né? O que a minha mãe sabia de coisas, né? Tendo feito estudar só até a quarta série primária, né? É algo que eu demorei muito mais para conseguir chegar no nível que ela chegou. Né? E hoje, por exemplo, acompanhando meus filhos, mesmo em escola privada, né, sendo que eu fiz pública, né, eles não aprendem muito com o conhecimento que eu aprendia. Tá? Assim, eles estão muito atrás. Assim, você fica. É assustador. Poxa, eu aprendia isso na quinta série, na sexta série, eles estão no oitavo, no nono não aprenderam, em escola privada. Né? Então, a educação brasileira caiu e continua caindo. E esse pessoal que a gente está preparando, né, com uma educação nesse sentido, como é que ele vai se realizar, vai desempenhar bem uma atividade numa indústria altamente tecnológica, num serviço altamente tecnológico, né, onde tudo tem a ver com automatizar, com interagir com tecnologia. Então, é preocupante, tá? Isso é extremamente preocupante e acho que nós, como sociedade, temos que sim, né, que nos preocupar, né, nos colocar, né, como que tipo de coisa que a gente pode fazer. Primeiro, para remediar essa crise, que vai vir uma crise enorme, né, o Covid gerou uma crise, mas ela é pontual, mas o fato é que, né, a 4.0 vai gerar uma crise que não é pontual, é definitivo, né, para esses empregos de baixa capacitação. Né? E o que a gente vai fazer com esse pessoal? Né? A gente precisa achar emprego para esse povo, a gente precisa gerar oportunidade, a gente precisa preparar esse povo para esse novo mundo. E isso é para ontem. Né? Nesse contexto, as empresas precisam se colocar de uma forma preocupada com a sociedade. Né? Então, assim, não adianta a empresa falar micro para o 4.0 se a sociedade, né,
não enxergar naquela empresa, uma empresa que, né, que tem um propósito relevante, que ela não vai sobreviver. O mundo hoje está muito mais complexo, né? Então, ela vai se automatizar, tá, mas o que que ela se automatizou, né? Mas ela mostra o que que ela está ganhando socialmente com isso, né? Que tipo de serviço que ela está fazendo. Ela tá, sei lá, diminuiu, por exemplo, o custo, pelo menos, dela, dos produtos que ela oferece para o mercado, né? Ou ela só aumentou a lucratividade, né? Ela gerou outras oportunidades, ela colaborou de alguma forma, né? Então, o que que aquela automação diminuiu impactos ambientais, né? Muitas vezes acontece isso, né? Você diminui consumo de energia, diminui, né, resíduo, né? E esse tipo de coisa ela precisa acompanhar. E lógico, o contrário é inaceitável, né? Se você automatizar, não, eu vou automatizar, mas aí eu vou ter uma perda maior, não, gente. Então não automatiza, né? Não é aceitável no mundo de hoje você gerar mais resíduos, gerar mais poluição, né? Para automatizar um processo, né? Então a gente precisa primeiro desenhar uma solução tecnológica que não seja ambientalmente incorreta para depois implantá-la, né? Então, a gente está à espera de uma empresa, né, que seja mais engajada, né, mais comprometida. Não estou falando aqui ideologicamente, eu acho isso até errado, né, porque não existe uma ideologia certa ou errada, gente, né? Todas têm suas vantagens e desvantagens. Engajada, ela tem que ser engajada, né, em dar um bom resultado para a sociedade, né, e não na linha A ou na linha B, né? Então, para não gerar mal-estar em nenhum dos lados, para não gerar, né, insatisfação em nenhum tipo de pessoa. Ela tem que atender todo mundo muito bem. E mais, né? Quando eu automatizo, eu me torno mais rápido, eu me torno mais eficiente, né? E eu demando dos meus fornecedores um nível de eficiência que talvez eles não estejam preparados. E aí, né? Eu vou chegar assim, ema, cada um com seus problemas, né? Ó, eu fiz, se vocês não fizerem, eu troco fornecedor? Não dá, né, gente? Não é isso que a gente espera de uma empresa séria. Não é isso que a Toyota faz, né? A Toyota, né, independente de usar tecnologia, né, ela usa um processo extremamente eficiente e ela sabe que se ela não preparar os fornecedores dela muito bem, na verdade o processo dela não vai ser tão eficiente, né? Porque os fornecedores não vão conseguir atendê-la na velocidade que ela precisa, né? Então ela leva o conhecimento dela para os fornecedores, ela prepara os fornecedores para ser melhor, né? Então ela entende que o Lean não está só nela, né? Tem que estar em todos os fornecedores dela, em todas as empresas que trabalham com ela. Eu tive uma experiência muito legal, né, de visitar uma vez um evento que teve nas concessionárias da Toyota, fui na concessionária que eu frequento aqui de Campinas, né, e eles estavam mostrando os processos e eu fiquei, assim, extremamente feliz de ver, né, quanto que uma concessionária, né, que é uma empresa pequena comparada com uma indústria, né, a Toyota preparou aquela concessionária com todos os conceitos de Lean. Eles falavam com uma propriedade que eu não via, às vezes, em engenheiro de fábrica formado em Lean. Ele entendia muito bem o que era um Kanban, o que era um Kaizen, né, o que era um PDCA, né, e eles praticavam no dia a dia aquilo, né, um estoque mínimo, né, então é isso, né, a Toyota sabe que ela não vai ser excelente se os parceiros dela não fazerem, se as concessionárias não fazerem excelência. Eu tive experiências horrorosas com outras concessionárias de outras marcas, e eu não compro mais o carro daquela marca por causa da concessionária, né? Então, assim, não adianta você fazer um carro perfeito se a concessionária, que é a tua cara, que é quem atende o teu cliente, trata mal o seu cliente, né? Então, eu não compro mais, falando, né? Eu não vou comprar daquela marca nunca mais, porque, né, a concessionária me atende muito mal. Tá? Então, assim, se eu não entendo que, né, a minha empresa ela não é uma ilha, né? Ela vai ser excelente se todas as relações que ela tem forem excelentes, se todos os fornecedores dela forem excelentes, né? A gente já comentou aqui na questão de se um fornecedor meu, né, contratar a mão de obra escrava, né, fizer alguma coisa fora da legalidade, é meu nome que fica queimado, né? Por mais que eu tenha feito tudo certinho, tenha feito tudo dentro da lei, mas se o meu fornecedor fizer algo errado, meu nome fica queimado. Então eu preciso garantir que meus fornecedores são tão excelentes quanto eu. Né? Isso está dentro desses contextos, né? Quando a gente fala da indústria 4.0, eu estou tornando esse processo de interação muito mais rápido, muito mais intensivo. Né? Coisa é aquela minha empresa lá do século XX, né, que fazia uma compra a cada 2 meses de cada fornecedor e fazia um estocão aqui, deixava aqui, né? Então eu não precisava ter excelência do meu fornecedor.
Outra coisa é uma empresa que tem sistemas automáticos e conversando via nuvem, né, que fazem pedidos diários, né, e que depende daquele pedido chegar na hora certa para a fábrica não parar. Então, meus fornecedores têm que ser profundamente bem geridos, né, saber usar as melhores técnicas para realmente a minha empresa ser ótima também. Tá? E é isso. Tá? Então, o que eu queria falar de indústria 4.0 é isso. Tá? É importantíssimo todos vocês entenderem, né, que isso, né, está acontecendo, não é uma coisa de futuro, é do presente. Né, as indústrias estão preocupadas com a 4.0, né, a tecnologia chegou para ficar, quer dizer, a dinâmica de acompanhar dados, né, como uma parte essencial de qualquer empresa, né, de saber, de analisar dados como algo obrigatório, né, não é mais algo que é só da indústria, né? O automatizar, o otimizar, né? O levar a tecnologia, né, para a integração da nuvem, né? Tudo isso daí, né, é uma realidade. Então, a escola que não souber fazer isso vai morrer, tá? Não é só a indústria, tá? E a gente precisa saber conhecer, saber todos esses conceitos. A gente precisa saber como, Marcos, eu vou trabalhar numa ONG, tá? O que a gente pode usar de IoT na sua ONG, né? Como que a gente consegue melhorar um processo usando IoT, né? Usando Big Data? Não tem jeito, não importa que área que você vai trabalhar, vai ter oportunidades interessantes usando essas tecnologias. Tá?